Olá pessoal, na última aula a gente discutiu o experimento de Stern-Gerlach que levou à descoberta do spin. Então, só para relembrar brevemente o experimento, ele consistia em enviar um feixe de átomos que cruzava uma região onde existia um campo magnético não uniforme, e a gente viu que esse campo magnético gerava uma força na direção Z, que é essa direção vertical aqui, dependendo do momento angular do átomo. Então, se o átomo tivesse um momento angular discreto, essa força assumiria valores discretos e o feixe seria dividido, seria separado em componentes discretos. Só que a gente lembra que da física quântica, o momento angular, ele pode, principalmente o momento angular na direção Z, ele pode assumir valores discretos, mas que incluem o zero. Então, se o momento angular total, o número L, for 1, o meu LZ pode ser menos 1, 0 ou 1. Se o L for 2, o MZ pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, são 2L mais 1 valores. Então, eu esperaria que se o L fosse 0, o M teria que ser 0, e aí o feixe não aconteceria nada com ele, ele simplesmente passaria sem sentir nenhuma força. Se o momento angular total do meu átomo fosse 1, se ele estivesse num estado P, por exemplo, para o átomo de hidrogênio, eu teria 3 possibilidades. O MZ seria menos 1, 0 ou 1. Então esse feixe teria que se dividir em 3 componentes. Certo? E na verdade o Stern e o Gerlach não sabiam na época, mas o feixe que eles usaram tinha momento angular 0. Certo? Então não deveria ter acontecido nada com o feixe. Só que eles viram que o feixe se dividiu em 2 partes. Essa divisão em 2 partes não deveria acontecer de acordo com a física quântica. Ou não se divide, ou se divide em 3, ou em 5, ou em 7, e assim por diante. Tá? Mas eles viram a divisão em 2. Tá? Como eu mencionei para vocês, na época eles acharam que era consistente, porque a física quântica não estava totalmente desenvolvida, mas hoje a gente sabe que isso não é consistente com os valores esperados para o momento angular. E aí, juntamente com esse experimento, foi proposta a ideia de que existe um outro momento angular que é chamado de spin. Tá? Então, o momento angular que a gente chama de momento angular orbital, ele nada mais, ele está associado à velocidade da partícula e ao momento de rotação da partícula. Tá? O spin, apesar de ele ter toda uma cara de momento angular, ele é bem diferente. Tá? Na verdade, ele foi inicialmente proposto pelo Pauli e depois por outros físicos também, e ele é uma característica intrínseca do elétron. Certo? O que eu quero dizer com uma característica intrínseca do elétron? Da mesma forma que o elétron tem um certo valor de massa, de carga elétrica, ele também tem um valor de spin. Tá? É uma propriedade do elétron. Tá? Diferente da velocidade, por exemplo. O elétron pode ter várias velocidades diferentes. Tá? Mas o spin não, é uma propriedade que nem massa, que nem carga elétrica. Então a gente tem que assumir que o elétron tem esse spin que funciona como se fosse um momento angular intrínseco. Hoje em dia a gente sabe que esse spin, na verdade, pode ser explicado quando a gente considera uma teoria relativística e quântica para o elétron. A gente não vai discutir nesse curso. Tá? Então, para a gente assume que o elétron tem essa propriedade spin igual a meio. Tá? E o valor desse spin, como eu acabei de falar, é meio. Certo? Esse é o valor do spin total. É o equivalente do L mais para o spin. Tá? Então, o spin na direção Z pode assumir 2 valores, mais meio e menos meio. Tá? E o que representa esse spin? A ideia é a seguinte. Esse spin ele representa, como eu falei para vocês, um momento angular intrínseco. Certo? Então, se o elétron tem uma certa velocidade, eu posso definir o que a gente chama de momento angular orbital, que é o que a gente vinha discutindo até agora, que é dado por R vetor P. E lembrando que em física quântica eu posso associar isso a um operador, que vai ser o operador R, produto vetorial com o operador P. Então esse é o momento angular que a gente vinha discutindo até agora, mas de acordo com
o postulado de Pauli, existe um outro momento angular intrínseco que é o spin, que não tem nada a ver com a velocidade do elétron. Certo? E aqui, obviamente, a gente também pode associar um operador spin. Certo? E esse operador, ele também vai ter uma componente z, que vai poder assumir valores mais ou menos h cortado sobre 2, e uma componente, um operador spin total ao quadrado, que vai assumir valores h cortado ao quadrado, s mais meio, mas para o elétron, o s é sempre meio. Certo? Então, isso... s mais 1. Então, esse valor aqui sempre vai ser 3/4 de h cortado ao quadrado para o elétron. Tá? Então, diferente do momento angular orbital, que depende da velocidade do elétron, né? Depende do movimento do elétron, onde eu tenho vários valores possíveis para o momento angular total, para o spin não. O spin é uma propriedade intrínseca, é sempre meio. Tá? Então, mesmo que o elétron esteja em repouso, o que vai acontecer? O momento angular orbital vai ser zero, porque ele não tem velocidade, mas o spin continua lá. Eu sempre tenho esse momento angular intrínseco. Então, o elétron sempre pode ter esse momento angular mais ou menos meio. Né? E aí a gente pode, em muitos casos, é até útil definir um momento angular total, que é igual a L mais S. Então, é como se o elétron tivesse um momento intrínseco mais um momento angular gerado pela velocidade dele ou pelo movimento de rotação desse elétron. Tá? E eu só queria chamar a atenção para vocês, porque esse momento angular intrínseco é algo desconfortável, né? É mais uma das estranhezas da física quântica, porque o momento angular a gente consegue entender bem, né? Que é gerado por esse movimento. Como é que uma partícula parada pode ter um momento angular intrínseco? Né? E aí, em diversos lugares, né, a tentativa de explicar esse momento angular intrínseco assume que o elétron é como se fosse uma bolinha que está girando em torno do eixo. Tá? Então, mesmo que ele não esteja transladando, ele ainda tem esse movimento de rotação e isso geraria o spin. Tá? Mas eu queria apagar essa ideia aqui, porque ela é bem errada. A gente sabe que o elétron não é uma bolinha. Tá? Até onde a gente saiba, a dimensão do elétron é muito, muito pequena. O elétron é uma partícula pontual. A gente sabe que o elétron tem que ser muito pequeno. Né? Se ele for uma bolinha, essa bolinha tem que ser muito, muito pequena. Certo? E a velocidade de rotação que ele teria que ter para gerar esse spin que é observado seria acima da velocidade da luz. Então a gente sabe que esse momento angular intrínseco ele não vem de um movimento de rotação do elétron. Não é porque o elétron é uma bolinha girando. Tá? Então isso é usado em diversos livros textos ou páginas da internet para explicar esse spin, mas essa é uma analogia muito perigosa porque o elétron não é uma bolinha girando aqui. Né? Quero deixar isso bem claro aqui. O spin é uma propriedade do elétron da mesma forma que ele tem uma massa, da mesma forma que ele tem uma carga. Tá? E aí a gente pode discutir quais são algumas consequências desse spin. Bom, ele vai contribuir para o momento angular total do elétron, mas ele tem algumas consequências importantes. Então, quais são essas? Né? A primeira consequência é que, mesmo que o elétron esteja parado, ele vai sentir uma força magnética, porque ele tem esse momento angular intrínseco. Então, dá para mostrar, né, isso eu não vou... Enfim, na verdade, não é tão simples de mostrar, mas é possível mostrar que a força magnética que esse elétron vai sentir, se ele tiver um momento angular, a gente lembra que ela era dada por carga vezes dividido por 2 vezes a massa do elétron. Ela dependia do quanto esse campo magnético variava. E aí a gente tinha visto que isso aqui era multiplicado por Lz. Tá? Então, se o elétron não tivesse spin, essa seria a força total a força magnética total que o elétron sentiria, que era o que o Stern e o Gerlach assumiram lá. Mas, na verdade,
tem uma componente adicional aqui, que entra com o fator 2. Esse fator 2 não é tão simples de explicar também, mas a gente entende por quê. Tá? Mas agora eu tenho uma componente que depende do spin. Tá? Então, em particular, no experimento de Stern-Gerlach, isso daqui era 0, e o spin, tá, para o elétron só pode assumir valor mais ou menos meio, por isso que eles viram a divisão do feixe em 2. Tá? Então agora, mesmo para um elétron em repouso, ele, né, mesmo que esse Lz seja 0, ele pode sentir uma força devido à presença do spin. Tá? Uma força magnética devido à presença do spin. Então, isso é bem diferente do que vocês viram, né, em eletromagnetismo, porque lá a força magnética atuava sobre partículas carregadas em movimento. Agora o elétron pode estar parado e ele vai sentir uma força magnética devido à presença do spin. Tá? A segunda consequência importante é que os números quânticos agora, por exemplo, para o átomo de hidrogênio, têm que ser modificados. Então eu tinha o número quântico principal, o orbital e o magnético M, só que agora eu tenho o spin. Né? Então, para todos os estados que a gente tinha antes, a gente tem dois estados extras. Um onde o spin vale mais meio e outro onde o spin do elétron vale menos meio. Né? O spin na direção Z. Né? Mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Então, a gente tem que adicionar um novo número quântico aqui, né? Que vai me dar... que vai me classificar completamente o meu estado. Né? Então, além do número principal, que define energia, do número L, que define o momento angular total, e do número M ou MZ, que define o momento angular orbital na direção Z, agora eu preciso também de um número que defina o momento de spin, ou o spin do elétron, na direção Z. Né? Notem que eu não preciso introduzir aqui o equivalente do L para o elétron, né? Porque o momento de spin total do elétron é sempre S igual a meio. Então esse número está fixo. A única coisa que pode mudar é a orientação. Ele está para cima ou está para baixo. Tá? E aí, isso, obviamente, também tem outra consequência importante, que é aumentar a multiplicidade dos números, né, dos estados do átomo de hidrogênio. Então a gente viu que para uma certa energia do átomo de hidrogênio, a gente tinha n ao quadrado estados. Né? Vários estados com a mesma energia que correspondiam a diferentes valores de L e M. Tá? Agora a gente vai ter o dobro de estados, porque além de diferentes valores de L e M, a gente tem diferentes valores de spin. Né? Então a degenerescência dos estados é duplicada. Em vez de ser n quadrado, vai ser 2 vezes n quadrado. E essa degenerescência, vocês vão ver, né, no curso de interações atômicas moleculares, é fundamental para entender os elementos químicos e os átomos com vários elétrons. Né? Eu não estou discutindo aqui com vocês, mas vocês provavelmente já ouviram falar do princípio de exclusão de Pauli, e a existência desse spin vai ser fundamental para que a gente possa entender como os elétrons preenchem esses níveis de energia. Tá bom? Na verdade, o Pauli propôs o spin pensando já, né, nos átomos, nem era no experimento de Stern-Gerlach. Tá? E tem um outro efeito que é bem interessante da existência do spin, que eu vou discutir com vocês agora, que é chamado de efeito Zeeman, que também já era conhecido na época do Stern e do Gerlach, tá? Mas ninguém sabia explicar. E depois que foi descoberto o spin, né, e proposto o spin, eles passaram a conseguir explicar esse efeito. Né? Então, o efeito é bem simples. Né? Imagina que você tem um átomo, vamos considerar o átomo de hidrogênio, porque é o caso mais simples. Tá? Então, o átomo de hidrogênio, agora você coloca ele na presença de um campo magnético. E aí a gente sabe que esse átomo ele vai ganhar uma energia que é dada por aquela energia potencial que a gente discutiu na aula passada. No caso, a componente que vem do spin vai ser dada por essa expressão aqui, menos Q sobre 2ME, duas vezes o produto escalar do spin com o campo magnético. Então, o spin, como é um momento angular intrínseco, ele gera um dipolo magnético intrínseco para o elétron. E a gente viu que um dipolo magnético
na presença de um campo magnético, ter uma interação, uma energia potencial, que é o produto escalar do dipolo com campo. Né? Então, é isso que está sendo representado aqui. Tá? Então, o produto escalar do spin com o campo vai contribuir para a energia total do meu elétron e, portanto, vai entrar na equação de Schrödinger. Tá? Se eu tiver um campo na direção Z, isso aqui vai ser menos Q sobre ME, SZ, BZ. Né? E aí o SZ é mais ou menos H cortado sobre 2. Tá? Então, se eu quiser resolver o átomo de hidrogênio agora, eu tenho que incluir esse termo. Tá? Na verdade, eu teria que incluir também um termo proporcional ao momento angular total, tá? Mas para nossa discussão, como a gente está focando no spin, a gente vai discutir só a correção do spin. Certo? Então, o que a gente teria que fazer na equação de Schrödinger? Para o átomo de hidrogênio, o meu potencial agora, ele deveria ganhar essa contribuição aqui. Certo? Então, o potencial agora ganha uma contribuição desse acoplamento entre o spin e o campo magnético. Né? Então, vai ser o potencial original menos esse termo aqui. E a gente lembra que eu tenho que substituir o meu SZ pelo operador SZ. Tá? É isso que vai entrar na minha equação de Schrödinger. E daí, né? Bom, se eu aplicar esse operador nas soluções que a gente já encontrou, né, a gente poderia primeiro pensar, bom, eu vou ter que resolver tudo de novo, porque, enfim, agora eu estou mudando a minha equação de Schrödinger. Mas, na verdade, as soluções que a gente já encontrou são também soluções da equação de Schrödinger com essa modificação. Tá? Por quê? Porque se eu aplicar esse operador aqui, se eu aplicar esse operador nas minhas soluções, só que agora incluindo o número quântico de spin, que eu vou chamar de ms, isso aqui vai me dar menos QE sobre ME, BZ, mais ou menos H cortado ms, onde ms... na verdade não é mais ou menos, é H cortado ms, onde ms é mais ou menos meio. O que eu estou mostrando aqui para vocês? O que eu estou mostrando é que essa solução é autoestado desse operador. Tá? Então, se isso daqui era um autoestado da energia anterior, sem essa modificação, continua sendo um autoestado um autoestado de energia da minha nova equação de Schrödinger, que agora inclui esse termo aqui. A diferença é que agora a energia vai ganhar uma contribuição que depende do spin, que é dado por esse termo aqui. Como eu falei para vocês, também ganharia uma contribuição devido ao momento angular total, mas a gente está olhando só para a correção do spin. Tá? Então o spin vai gerar uma mudança na energia do meu sistema. Né? Se eu tiver um spin aqui mais meio, a minha energia vai ser reduzida disso daqui. Se eu tiver um spin menos meio, a minha energia vai ser acrescida disso daqui, porque eu vou ter um termo mais aqui. Tá? Então, por exemplo, o que aconteceria com o estado fundamental? Tá? O estado fundamental do átomo de hidrogênio, ele tinha, em princípio, só um estado, né, inicialmente, o N era 1, o L e o M eram 0, certo? Então, eu tinha um único estado. Mas agora, como eu sei que eu tenho duas possibilidades para o spin do elétron, eu tenho dois estados possíveis, um com spin para cima e um com spin para baixo. A gente representa por essas setinhas, só uma representação, certo? Então, esse aqui corresponderia ao número quântico de spin mais meio e esse menos meio, e essa seria a energia do meu estado. Certo? Se eu não tenho campo magnético, se eu ligo um campo magnético agora, o que vai acontecer? A interação do spin com o campo magnético vai gerar uma correção para a energia total do meu sistema. Tá? Então agora, esses níveis de energia, esse daqui vai ter a sua energia aumentada. Então, a energia desse caso aqui, que eu vou chamar de E2, certo? Vai ser a energia original, que era menos E0, mais aquela correção que a gente acabou de ver, que vem do acoplamento entre o spin e o campo magnético.
certo? Então, nesse caso aqui, eu teria mais H cortado módulo de QE sobre ME vezes o meu campo magnético. E aqui embaixo, eu teria uma energia que seria menos E0 menos H cortado módulo de QE sobre ME, campo magnético. Então a gente lembra que o spin quer sempre se alinhar com o campo magnético. Então o estado de menor energia é onde o spin está alinhado com o campo magnético. E esse aqui, onde o spin está contra o campo magnético, agora o estado tem uma energia um pouco maior. Então, isso gera o que a gente chama uma separação dos níveis de energia, que já era conhecido na época, mas ninguém sabia explicar porque eles não sabiam da existência do spin. Ou seja, antes, né, eu imaginava que a gente lembra que esses níveis de energia eles eram vistos através das linhas espectrais, quando o elétron fazia uma transição de um nível para outro. Agora aparece uma outra possibilidade de transição, que é o elétron sair daqui e cair para cá. Sabe? Antes, se o elétron estivesse no nível n igual a 1, não tinha para onde ele ir. Agora, se eu coloco isso na presença de um campo magnético, essas duas possibilidades de spin se separam e agora eu posso ter uma transição daqui para cá. Isso é observado experimentalmente, essas linhas espectrais, aqui está um exemplo. Tá? Então aqui são as linhas espectrais sem campo magnético, aqui com campo magnético. Tá? Aqui é para o sódio, que é um elemento mais complicado, mas a gente vê que essas linhas, elas de fato se separam. Está aqui a separação entre as linhas. Tá? Não é só em duas, porque aqui eu tenho também o momento angular orbital, tá? Mas a gente tem essa separação. E o que é interessante é que se a gente olhar para a transição entre esses níveis de energia, certo? Então, por exemplo, se o meu elétron está aqui e ele decai para cá, obviamente na presença de um campo magnético, a energia desse fóton emitido vai ser justamente a diferença entre aqueles dois níveis de energia. Se eu fizer a conta, vai dar 2H cortado, módulo da carga do elétron sobre massa do elétron, vezes o campo magnético. Isso aqui tem que ser Hν do fóton emitido. Então, se eu medir a frequência do meu fóton emitido, eu consigo determinar o campo magnético. Porque eu sei a carga do elétron, a massa e H cortado. Então, a gente poderia pensar, para que eu quero... para que eu uso isso para medir o campo magnético, né? Eu posso lá, né? Tem diversas maneiras de eu medir o campo magnético, posso ir até com uma bússola lá e medir o campo magnético, né? Por que isso é interessante? Bom, por dois motivos. Primeiro, essa frequência é possível medir com alta precisão, então esse campo magnético a gente vai conseguir uma medida extremamente precisa, e tem algumas situações onde a gente não consegue ir lá e colocar uma bússola para medir o campo magnético do que a gente está interessado. Então, olhando para esses fótons emitidos dessas transições, eu consigo determinar esse campo magnético. Um exemplo bem interessante é, por exemplo, o campo magnético do Sol. Como é que a gente consegue mapear o campo magnético do Sol? Eu não consigo ir lá e colocar uma bússola na superfície do Sol. Certo? Então tem aqui um exemplo bem bonitinho, onde aqui à esquerda a gente tem uma foto da superfície do Sol, onde eu tenho manchas solares aqui. E aí, o que eles fizeram? Eles mediram qual é a radiação que está sendo emitida nessa região, onde eu não tenho essas manchas solares, e onde eu tenho manchas solares. Tá? E nessa região onde eu não tenho manchas solares, as minhas linhas espectrais têm essa cara aqui, assim. Tá? Onde tem manchas solares, as linhas espectrais sofrem essa divisão. O que essa divisão é? É justamente esse efeito Zeeman, essa separação das linhas devido à presença de um campo magnético. Ou seja, olhando para a separação entre essas linhas, eu consigo dizer que nessas manchas solares eu tenho uma região com campo magnético intenso, consigo até determinar qual é a intensidade desse campo magnético. E nessa região aqui, onde eu não tenho manchas solares, o campo magnético é bem pequenininho, eu não tenho essa separação. Então a gente vê que usando um conceito relativamente simples, né, e só as consequências do spin, a gente tem um mecanismo para medir campo magnético
né, nas manchas solares do Sol. Olha que conexão, né, como funciona a ciência. Né? Lá estavam estudando o spin, num caso super específico de átomos, de elétrons, e agora a gente consegue estudar coisas macroscópicas que são manchas solares no Sol, tá? Usando esses fenômenos. Tá? Então, isso era só para dar um exemplo da importância de spin. Na verdade, spin é utilizado amplamente em dispositivos eletrônicos também hoje em dia, né? Porque esse momento intrínseco do elétron ele é fácil de ser manipulado. Então, esse é um tópico bastante importante, né, para concluir o curso com esse tópico. Tudo que a gente discutiu aqui serve, de certa forma, como uma preparação para o que vocês vão ver em interações atômicas moleculares. Tá? E aí vocês vão usar todos esses conceitos para estudar sistemas daí mais complexos e mais interessantes, como moléculas, ligações químicas, sólidos e vários outros fenômenos. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.